Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para apresentar mais um Fique Rico Morra Tentando, nosso programa que fala a respeito de operações, alavancagens de especulação na Bolsa de Valores, né? E conforme pedidos eu queria passar um pouquinho mais a respeito das operações de long short, tá? Não quero esgotar o assunto, né? O intuito aqui não é esgotar o assunto das coisas, né? É justamente explicar como as operações funcionam, o risco da operação, quanto eu posso ganhar numa operação, né? Quanto eu posso perder na operação, que são, na verdade, os nossos produtos, né? As recomendações que estão dentro dos planos. Basicamente, aqui, as recomendações vão estar dentro do plano Full Trader, que é o plano que justamente é de especulação, é de operações de curto prazo para especuladores, para traders, né? E dentro dos próprios planos também tem toda essa parte educacional onde é explicado em detalhes cada operação. Na verdade, a gente faz questão que as pessoas entendam como funcionam as operações, até para não ter nenhum tipo de surpresa. Assim como vocês vão ver que a gente coloca exatamente o ponto de entrada, o ponto de stop se der errado, o ponto de stop gain se der certo, de redução, e ainda faz o acompanhamento dessas operações. Mas como muita gente pediu, eu queria explicar o funcionamento dessa operação de long short, mostrar qual é a lógica dessa operação, né? Que é uma operação tão interessante, já que eu posso usar os meus ativos de garantia para fazer essa operação, eu não preciso de dispor dinheiro para montar, né? É uma operação que é muito feita em fundos de investimento, existem fundos de investimento long short ou long biased que faz somente essas operações, né? Eles têm um capital de renda fixa normalmente, que é colocado em garantia, e aí são feitas essas operações para especular no mercado. Óbvio que como é uma operação alavancada, ela tem os seus riscos também, né? Eu não posso ir contra o mercado com uma operação alavancada, mas é uma operação também que é bem interessante de se montar, tá? Eu vou pegar uma tela aqui com Excel, que fica mais fácil da gente explicar qual é a lógica dessa operação. Na verdade, a operação long short, a bolsa, ela não, quando a gente vai colocar as ordens, a bolsa não entende como se eu fosse montar uma operação long short, porque na verdade eu tenho uma ponta comprada, né, uma operação de compra e uma operação de venda. E o meu ganho vai ser na diferença dessas operações. Pô, Thiago, o que é operação de venda, né? A operação de venda é o aluguel de ações. Agora, como eu falei, eu não quero esgotar o assunto falando sobre toda a operação nos mínimos detalhes, senão nós vamos ficar 2 horas aqui falando, mas sim que se entenda a lógica, né? Como eu ganho nessa operação e qual é o meu risco nela. Então vamos pegar. Então eu tenho que fazer uma operação de compra e uma operação de venda. Na long short, eu vou ganhar sempre com a diferença dos ativos. Que ativos, né? Podem ser ativos intrasetoriais, né? Por exemplo, Cyrela e MRV, que eu vou mostrar um exemplo. Pode ser Gerdau e CSN, pode ser Banco do Brasil, Itaú. Pode ser ação que não tem nada a ver uma com a outra. Posso fazer uma ponta comprada em Vale, uma ponta vendida em Rossi ou vendida em Gafisa, né? Claro que se eu pegar ativos que não tem nenhuma correlação, o risco às vezes acaba sendo um pouco maior até, né? E às vezes não, né? Vai depender muito da operação que eu montar. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar dois ativos, Itaú 4 e Banco do Brasil 3, tá? O que a gente vai fazer? Vamos supor que a gente identificou uma tendência de que o Itaú pode andar melhor do que o Banco do Brasil. O que significa nas operações de long short andar melhor? Andar melhor é o Itaú ele tem que subir mais ou cair menos do que o Banco do Brasil. Se o Itaú subir mais ou cair menos do que o Banco do Brasil, eu vou ganhar dinheiro. Se o Itaú subir menos ou cair mais do que o Banco do Brasil, eu vou perder dinheiro. Vamos supor então aqui que o Itaú está custando, que eu vou comprar as ações do Itaú, né? E o Itaú está custando R$10, tá? E o Banco do Brasil, eu tenho que vender as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil também esteja custando R$10. A gente sabe que eles têm os preços diferentes, mas é só para exemplificar mesmo, né?
Vamos supor que passaram aí 15 dias, né? E eu quero ver como é que está a minha operação, tá? Ou eu quero desfazer a minha operação. Se eu faço uma compra, como é que eu faço para desfazer uma compra? Eu tenho que fazer uma venda. E no caso do Banco do Brasil, se eu vendi, como é que eu faço para fazer a operação ao contrário? Eu tenho que comprar. Vamos supor que passaram esses 15 dias e o Itaú agora está custando R$15. Tá? E o Banco do Brasil, ou seja, o Itaú subiu de 10 para 15. Claro, né, pessoal? Estou exagerando aqui, dificilmente vai subir 50% em 15 dias, mas é só para exemplificar mesmo. E o Banco do Brasil também subiu, só que ele foi para R$12. Então, o Itaú subiu de 10 para 15 e o Banco do Brasil subiu de 10 para 20. Nesse caso aqui, qual é o resultado que eu vou ter? Se eu comprei a 10 e vendi a 15, eu ganhei 5. Nesse caso aqui, eu vendi a 10 e comprei a 12. Pô, se eu vendi a 10, vendi barato, comprei caro, eu perdi 2. Qual é a diferença aqui dessa operação? Eu ganhei R$5 na operação de compra do Itaú e perdi R$2 na operação de venda do Banco do Brasil. Nesse caso aqui, eu ganhei R$3 por ação, no caso, né? Então, aconteceu um dos cenários desejados. O Itaú subiu mais do que o Banco do Brasil, eu perdi na operação de venda, mas ganhei na operação de compra. Eu não sei se vocês vão entender agora esse termo, mas o que acontece aqui, pessoal? O Banco do Brasil, quando eu vendi essas ações, entraram dinheiro no meu caixa, entraram R$10. Eu usei esses R$10 para comprar o Itaú, vamos dizer assim. Então, a minha operação de venda, ela financia a operação de compra. Ganhei R$5 na operação de compra do Itaú, perdi R$2 na operação de venda do Banco do Brasil. Mas Itaú subiu mais do que o Banco do Brasil, eu ganhei R$3. Né? Então, esse é um dos cenários que eu ganho dinheiro numa operação long short. Quando a ponta comprada sobe mais do que a ponta vendida. Outro detalhe, na operação long short, eu tenho o indicador que eu vou usar não é R$10 do Itaú e R$10 do Banco do Brasil. O indicador que eu vou usar é o chamado ratio. O que é o ratio? O ratio é a diferença é a divisão de um ativo pelo outro. Então, se eu pegar no ponto de compra aqui, as duas ações estavam R$10, né? Então, se eu tenho 10 dividido por 10, vai dar 1. Então, o ratio dessa operação aqui é 1, né? Então, eu sei que eu devo entrar nessa operação, né? Porque o ratio está 1. E no caso aqui, o ratio da operação... Opa, vou pegar aqui... 15 dividido por 12. O ratio aumentou, né? 1,25. Então, o ratio estava 1 e foi para 1,25. Aqui eu vou falar sempre em ratio, que é a divisão da ponta comprada pela ponta vendida. Da ponta que eu espero que performe melhor, né? No caso, o ratio 1 e o ratio 1,25 foi quando eu saí da operação. E o segundo cenário que eu comentei que eu vou ganhar dinheiro nessa operação é quando a ponta que eu estou comprado cair menos do que a ponta que eu estou vendido. Vamos ver se funciona na prática. Então no cenário que a ponta comprada cair menos do que a ponta vendida, eu também vou ganhar dinheiro. Eu também vou observar o ratio aumentando, né? É sinal que eu tô ganhando dinheiro. Então, vamos ver na prática aqui. Vamos supor que o Itaú ele estava custando R$10, o mercado veio para baixo, o Itaú caiu para R$9. Já o Banco do Brasil quebrou, tá? Despencou 50% e foi para R$5. Vamos ver como é que foi o nosso ratio. 9 divididos por 5, 1,8. Vamos ver agora nas operações. Nesse caso aqui, pessoal, eu comprei a 10 e vendi a 9. Se eu comprei a 10 e vendi a 9, eu perdi 1. Já na ponta vendida, eu vendi a 10 e comprei a 5. Né? Eu vendi caro e comprei barato. Né? Desculpa aqui, eu perdi 1. Tá?
Aqui eu vendi a 10 e comprei a 5. Eu ganhei 5. Quanto que deu essa diferença aqui? 4. Né? Então, nesse cenário aqui, eu perdi na ponta comprada, porque o mercado caiu, mas na ponta vendida foi bom para mim, porque o mercado caiu. Só que o que aconteceu? O Itaú ele caiu menos do que o Banco do Brasil. O ratio aumentou e eu ganhei dinheiro. Então, a lógica dessa operação é essa. Né? Eu tenho que entender quais são os ativos, né? Primeiro que eu vou correlacionar um com o outro, e buscar aquele ativo que tem uma perspectiva de subir mais ou de cair menos do que o outro ativo. Tá? Existe uma série de maneiras de fazer essas operações de long short. Né? Tem gente que faz com análise fundamentalista. Eu vou pegar a empresa que eu acho que vai dar mais lucro e vou vender aquela que tem mais prejuízo. Né? No caso aqui na Capitalizo, o setor de análise prefere mais uma análise técnica mesmo, né? Porque nem sempre essa lógica fundamentalista no curto prazo ela vai fazer muito sentido. Imagina agora nos últimos dias aí, por exemplo, quem comprou TIM e vendeu Oi, porque a TIM era melhor fundamentalista do que a Oi, né? É o que a gente fala, a operação abriu as perninhas, né? Eu posso ainda perder nas duas pontas. A ponta comprada pode cair, a ponta vendida pode subir. Né? Então é uma operação que eu tenho que entender bem. Normalmente eu devo escolher ativos que, se tem muita volatilidade, pegar um outro que tem uma correlação legal também, e tem que cuidar bem de perto a operação. Né? E preferencialmente não fazer uma posição só. Né? Dificilmente a gente fica posicionado em mais do que 5, 6 operações. Então, quanto mais operações eu conseguir ficar posicionado, melhor. Óbvio que às vezes ela exige um cuidado, pelo menos de ver quando a gente manda as operações, porque é enviado, né, sempre por e-mail, a gente manda pelo celular, mas eu tenho que ter pelo menos ali uns 5 minutos por dia para conseguir pelo menos acompanhar se houve alguma modificação na operação ou não. Já que a operação em si toda a gente estrutura e passo a passo vai avisando os clientes. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui de uma operação que foi montada em julho, que a ponta comprada era na Cyrela e a ponta vendida era na MRV, duas empresas do setor de construção. Tá? O que o setor de análise identificou aqui? Eu sei que está meio confuso, tá, pessoal? Porque esse gráfico aqui é a Cyrela pela MRV, a Cyrela dividido pela MRV. Você se lembra os ratios? Então tá aqui, ó. No caso, esse 0,88 era o ratio nesse dia aqui em julho, no dia 24 de julho, de Cyrela dividido por MRV. Tá? Então, se identificou que o ratio estava trabalhando aqui nessa... a gente pode chamar de uma acumulação, né? Estava trabalhando aqui nessa acumulação, o setor de análise identificou isso e mandou uma recomendação. Né? Olha, se o ratio sair dessa acumulação aqui, é um sinal de que a Cyrela pode andar melhor do que a MRV. Eu não estou dizendo que a Cyrela vai subir ou cair, eu estou dizendo que ela pode andar melhor do que a MRV. E o ratio aumentar aqui, o que significa? Justamente isso. Se o ratio aumentar é porque a Cyrela está subindo mais ou caindo menos do que a MRV. Tá? Que foi o que acabou acontecendo nesse exemplo aqui. Então a operação é enviada dessa forma. Né? Foi enviado um informe nesse dia mesmo, falando da possibilidade dessa operação. A operação acabou saindo mesmo nesse dia, no dia 24/7. A entrada do ratio de 8,7. E aí nós mandamos as operações, né? Exatamente dessa forma. O ativo que eu vou comprar, o ativo que eu vou vender, o BTC, né, que é a taxa de aluguel, quanto que eu vou pagar para ficar vendido nessas ações, o ratio atual, que estava, né, 8,83, na verdade já tinha dado entrada nessa operação, o ratio de entrada 8,795, né, ele estava 0,88. Né, esse caso aqui depois ele acabou recuando, mas pode entrar ali 0,5%, 1% para cima não vai fazer tanta diferença, tá? Nesse caso já tinha subido um pouquinho mais. Mas a entrada já tinha sido avisado antes, na verdade, né?
0,87, até porque, pessoal, tem mais gente que está de olho nessa acumulação aqui, não era só capitalismo, né? Aí tem o ratio de redução, se ele batesse 0,93 seria aconselhado sair de pelo menos metade da operação, a 5,74, o ratio alvo final, que era de 30% de ganho, e o ratio de stop, que era 4,49. É óbvio que é feito o acompanhamento, né? A operação deu entrada 0,87, ela bateu 0,93, a gente pode fazer a redução. Ah, mas tá 0,928. Não, eu só faço redução a 0,93. Não, né? A gente faz o acompanhamento e se precisar ajustar e avisar ali no meio do dia, a gente faz esse ajuste também. O setor de análise está acompanhando e vai enviar o acompanhamento da operação. No caso, nessa operação aqui de Cyrela com MRV, ela durou até o dia 19/9. Durou um pouquinho mais do que a média, né? Então, é avisado, né, os clientes da saída da operação, né, que foi iniciada no dia 24/7, ela já havia sido reduzida e no final da operação ela deu 9,72. Ah, mas o objetivo era 30. Sim, é que à medida que a operação foi dando certo, o stop é elevado, né? Eu não posso também me dar o luxo de estar ganhando 9% e sair da operação ganhando 1, ganhando ou perdendo, né? Então, é feito esse acompanhamento e o stop é elevado. Ah, mas eu quero até ficar com 30. Ok, não tem problema. Os pontos, eles continuam valendo, não tem problema nenhum. Mas é feito esse acompanhamento, que é o que a gente chama de manejo de risco, justamente para eu não entregar o ganho na operação, e é uma operação alavancada, né? No caso, eu ganhei 9% sem precisar colocar dinheiro nessa operação, né? Tem outra, no caso de outras operações abertas aqui, essa estava dando 14, essa estava dando 9. Então, como eu comentei, é importante e é interessante também abrir mais de uma operação justamente para diversificar, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Mostrar na prática como é que é o ganho, como é que é a perda numa operação de long short. Então eu ganho quando a ponta que eu estou comprado sobe mais ou cai menos do que a ponta que eu estou vendido, né? Como eu já comentei algumas vezes, é uma operação bem interessante, só tem que tomar cuidado com a alavancagem, tá, pessoal? Como eu tinha falado, né, esse espaço justamente é para falar desses assuntos de especulação. Caso vocês tenham algum tema de interesse, né, pode colocar aqui na descrição, pode mandar um e-mail para a gente. Como eu comentei, essas operações aqui de long short, elas estão no nosso plano full trader, né, então todo o acompanhamento da operação é feito e é avisado para vocês, tá? E pelo menos uma, 2 vezes por semana a gente vai vir aqui nesse espaço para falar mais a respeito de especulação, tá certo? Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Até mais.